No episódio de hoje, eu trago a doutora Daniela Moraes, a Daninha, uma amiga minha de faculdade, para um bate-papo sobre saúde dos ossos. A Daniela tem graduação em medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com residência médica em reumatologia também pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Ela é médica assistente das disciplinas de reumatologia, transplante de medula óssea para doenças autoimunes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E ela atende em Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Vargas, 2001, sala 114. O Instagram da Dani é @danielamorais.reumato e o Facebook, doutora Daniela Moraes Reumatologia. Dani, muito obrigada por aceitar o convite, eu adorei. É uma honra ter você aqui com a gente, então tá no ar um novo episódio do podcast. Vamos lá! Débora, eu que agradeço o convite e é uma honra poder estar falando com você e participar de um bate-papo sobre um assunto tão importante para a saúde, não só das mulheres, mas de todas as pessoas. Maravilha, Dani. Então, vamos falar hoje sobre o tema de saúde dos ossos. Nós chamamos de perda da saúde do osso de osteopenia e osteoporose, que é uma perda mais importante, né? Ela afeta mais as mulheres, mas afeta os homens também, e principalmente depois dos 55 anos, né? E como que funciona, Dani? A gente só precisa pensar em osteoporose quem já está na terceira idade ou a gente precisa pensar desde a adolescência, adulto jovem? Como é que é? Na verdade, nós precisamos pensar desde a barriga materna. Ah, fantástico. Então, já desde a gestação, a mulher que está grávida, ela precisa, né, já ter um aporte um pouco maior de cálcio, por conta mesmo da formação óssea do bebê. E durante a infância, a adolescência, é que vai sendo então moldado o osso. Nós vamos ganhando massa óssea ao longo da infância e da adolescência, sendo que alcançamos um pico de massa óssea entre os 20 e os 25 anos de idade. Depois segue-se aí um platô que pode ir dos 28 aos 40 anos e depois começamos a ter uma perda lenta de massa, cerca de 1% ao ano, até que chegamos nós mulheres à menopausa e essa queda passa a ser mais acelerada. Então, sim, desde a infância nós precisamos nos preocupar com a massa óssea. Ai, maravilha, Dani. Ô, Dani, e tem alguma relação de osso e músculo? A relação é muito íntima. Então, os ossos e os músculos, eles trabalham em conjunto nos movimentos, na força, na agilidade. Então, se você tem ossos fortes e músculos fortes, você tem um ambiente propício para uma boa função de várias atividades. Com o passar da idade, nós temos então uma diminuição da massa óssea, uma perda dela, gerando a osteoporose. E, simultaneamente, a idade traz também um enfraquecimento muscular. Esse enfraquecimento muscular, com perda de massa muscular, perda de força, de funcionalidade, nós damos o nome de sarcopenia. E a Uhum. pessoa que tem osteoporose e sarcopenia, o enfraquecimento da massa óssea e dos músculos, ela tem mais facilidade de quedas e, consequentemente, de fraturas ósseas. De fraturas. Maravilha, Dani. Você falando tendo sarcopenia, eu lembrei que outro dia eu ouvindo um podcast da SBEM de osteoporose, eu vi que uma forma fácil de você tentar ver se você pode estar com risco de sarcopenia, né? Mas a sarcopenia a gente fala para as pessoas mais velhas, é pegando a sua panturrilha da perna não dominante e você faz um C com o dedo e tenta unir na parte mais gordinha. Se você chegar a unir, você tem um risco grande de sarcopenia. Se você não une,
tá ok. E se você já ultrapassou, provavelmente você vai estar com sarcopenia. Então, é importante isso para as pessoas, porque é um método de fácil Sim, autoavaliação, né, Dani? o melhor método mesmo seria a densitometria de corpo total. Sim. Então, nós temos a densitometria óssea, que é a que vai mostrar se temos osteoporose, e temos a densitometria de corpo total, que vai demonstrar aí a quantidade de massa magra Uhum, temos. Mas existem outras medidas indiretas, essa é uma delas, né? Há uhum. uma outra também que nós colocamos o paciente e pedimos para ele durante 1 minuto ou mais sentar na cadeira, levantar, sentar, levantar, sentar, levantar, né? Aham. Então, mas são métodos indiretos e que podem, às vezes, dar uma falseada, É, pode mas falsear, mas dá bastante. pode ajudar para procurar algum profissional e começar a se exercitar, né. Ô Exato. Dani, e voltando na saúde do osso, né, e a vitamina D, como que ela entra nessa história? A vitamina D, ela é fundamental para a saúde dos ossos, porque uma quantidade de vitamina D adequada, ela aumenta a absorção do cálcio e também do fósforo. A diminuição dos níveis de vitamina D, e hoje nós vivemos muito isso na nossa prática clínica, né? Ela Uhum. causa uma perda óssea acelerada. Há estudos mostrando também que a vitamina D não tem um impacto somente na absorção do cálcio e do fósforo, mas também no risco de quedas, né? Então, isso Tá, é uma coisa bastante interessante. A vitamina D, ela fundamentalmente precisa hum, estar em um nível adequado. tá. Ô Dani, e o sol? Eu costumo falar para as pacientes que assim, que tudo em excesso e tudo em falta, né, não é legal para nossa vida de modo geral, em tudo, né. E até água em excesso pode matar a gente. Então, assim, nem a vitamina D em excesso, mas nem em falta, né. Tem muita gente que usa hoje indiscriminadamente doses muito suprafisiológicas de vitamina D. O que que você acha disso, Dani? Olha, em relação, eu vou só puxar um pouquinho aí a primeira parte da sua pergunta em relação ao sol, né? A vitamina D, ela é fabricada predominantemente no nosso corpo através do sol, da exposição solar. E hoje nós não tomamos sol. Então, a orientação do dermatologista de protetor solar o tempo todo, É. ela vai contra, ela vai em desencontro da orientação que profissionais que trabalham com osteoporose, seja o reumatologista, o endócrino, o geriatra, pregam. Então, para nós, a exposição solar de 3 vezes por semana para peles claras, de 15 a 20 minutos, de peles mais escuras, de 30 a 40 minutos, é que seria o ideal. Horário, 10 às 15 horas, né? Então, Tá. o horário que é colocado contra aí para os dermatologistas. Mas, quando não se consegue, e hoje é muito difícil que nós consigamos nos expor ao sol, é indicada a suplementação da vitamina D. Existe uma suplementação habitual que nós fazemos aí de 1.000 a 2.000 unidades ao dia, né, sendo que para pessoas que apresentam um índice muito baixo, existe aí uma reposição maior no início e depois a gente entra numa manutenção. O Hum. grande problema é que alguns profissionais têm colocado doses muito elevadas de vitamina D, com a finalidade de aumentarem a força do sistema imunológico e a outra na ajuda de tratamento de doenças autoimunes. Então, isso até recebe o nome de protocolo Coimbra. Tá. E nós temos recebido, nós, né, eu no caso, trabalho com muitas doenças autoimunes, a gente acaba recebendo pacientes com doses muito elevadas de vitamina D, que podem causar intoxicação. Essa intoxicação por vitamina D se dá porque, como a vitamina D ela aumenta a absorção do cálcio, se eu tenho muita vitamina D, eu absorvo muito. Então, eu tenho uma
hipercalcemia, os níveis de cálcio no sangue aumentam demais. E isso acaba gerando problemas, náuseas, vômitos, fraqueza, dentre outras complicações. Então, infelizmente, temos nos deparado com essa realidade. Uhum. Não, isso acaba sendo um próprio desserviço, né? Sim, Porque a gente começa a ver pacientes que não tinham nenhum problema de saúde, começam a ter problema de saúde com isso, né? exato. Eu também já atendi alguns casos assim de pacientes tomando vitamina D em excesso. Eu não sabia desse nome, mas desse protocolo, mas a gente escuta bastante. Ô Dani, e em relação ao cálcio, né? Como que a gente obtém ele? Qual que é a melhor forma de obter? E você já disse que a gente vai fazendo a massa óssea, a gente tem aquele pico entre 20 a 30 anos. E o que que a gente tem que fazer? Porque hoje também se fala muito em não ficar tomando leite, dieta sem leite, dieta sem nada. Como que é, Dani? É, isso também é outra complicação, né, que nós enfrentamos, não uma complicação, mas um desafio que nós enfrentamos na prática clínica. Bom, o cálcio, bem como a vitamina D, é fundamental também para formação óssea. A melhor forma de obtenção do cálcio são os alimentos. E as maiores fontes de cálcio são leite e derivados. Temos uma necessidade, então, diária, né? Eu costumo falar para os pacientes que nós temos uma necessidade diária em torno de 1.000 miligramas de cálcio ao dia. Sendo que durante a adolescência, ali entre os 8 até os 15, 18 anos, nós temos uma necessidade que é maior, porque estamos ali prestes a alcançar o pico de massa óssea, né? Uhum. Então, a maior fonte de cálcio é o leite e os seus derivados. Quando uma pessoa não consegue alcançar esses 1.000 miligramas ao dia, advindos da alimentação, nós precisamos então fazer uma suplementação de cálcio, seja com carbonato de cálcio, com citrato de cálcio, mas ele se faz necessário. Uma coisa que eu queria chamar atenção aqui, Dé, é o seguinte: muitos pacientes, eles, quando vêm à consulta, eu sempre peço o cálcio e eles falam, doutora, mas o meu cálcio está normal, né? Então, será que eu não estou mesmo ingerindo uma quantidade adequada? E a resposta é que pode ser que não. O cálcio normal no sangue não quer dizer que a pessoa tenha uma ingesta adequada. Nós precisamos, então, dessa média de 1.000 miligramas para realizar todas as funções, as reações químicas que precisamos desempenhar. Se você não tem essa ingesta, o corpo ele é muito sábio. Ele vai na nossa mina de cálcio, que são os ossos. Vai lá, tira o cálcio e vai tirando, tirando, acelerando o processo da osteoporose, né? Aumentando aí a perda de massa óssea. Então, sempre que a gente recebe um paciente, a gente precisa sentar com ele e fazer a conta do quanto que ele está ingerindo de cálcio. Quantos copos de leite, toma iogurte, come queijo, qual frequência, coalhada, e a gente colocar tudo isso na ponta do lápis junto com ele. Se faltar, aí sim nós iremos suplementar. Nos últimos anos surgiram aí alguns artigos, alguns estudos que tentaram mostrar que o leite, né, que o cálcio faz mal, porque ele pode impregnar aí as coronárias, as artérias que irrigam o coração. Mas já ficou comprovado que isso acontece quando nós temos doses muito altas de cálcio. E quando isso é feito através da suplementação. Por isso que é muito importante que, se você tiver oportunidade de se alimentar com a quantidade correta de cálcio, esse é o ideal. Então, é colocado pelos artigos que
doses maiores que 1.500 miligramas aproximadamente por dia de cálcio, aí sim nós podemos ter um comprometimento cardiovascular. Ai, maravilha, Dani, porque realmente as pacientes perguntam, né? Isso porque veio na mídia, tudo em relação a essa parte aí de, entre aspas, né, calcificação das artérias. E eu também sempre falo para as pacientes que é muito melhor a gente comer do que a gente tomar remédio, né? É mais Com certeza. barato, mais gostoso, vai encher a barriga e é alimento bom, alimento saudável, né? E quem tiver alguma intolerância à lactose, dá para fazer alguma, usar enzima, comprar alimentos sem lactose, né? Sim, Leite, derivado sem é, lactose. E a gente tem que lembrar que iogurte, queijo tem menos lactose do que o leite puro, né? E sim. quem não gosta de leite puro, tem outras formas de ingerir o leite, né? Na forma de iogurte, etc. E Então, hoje, né, nós temos muito esses extratos também, que o pessoal fala leite de soja, leite de amêndoas, né? E, uhum, na verdade não é leite, é, é um extrato, né? Então não é uma fonte animal. Mas hoje os próprios fabricantes têm aumentado bastante a concentração de cálcio também nesses alimentos. uhum, Claro que eles são muito mais caros do uhum. que o leite, né, convencional, mas são outras fontes, né, que nós trabalhamos aí também com o cálcio. É, e que não é remédio, né? E se a gente for ver mais ou menos lá no rótulo, tem mais ou menos um copo de leite de 200 a 300 miligramas de cálcio. Então, Isso. seriam 5 porções, né? Dá para variar ao longo do dia, né? E não necessariamente a gente precisa dessas 5 porções, porque na alimentação, se você tem uma alimentação rica em, em verduras, em legumes verdes, esses legumes eles têm uma quantidade também bacana de cálcio. Então você pode colocar ali 4 porções do leite, seus derivados. Então eu falo, olha, se tomar um copo de leite por dia, um iogurte e mais uma fatia generosa de queijo branco, a gente Ótimo. consegue alcançar. E outras coisas, por exemplo, eu vou fazer uma salada, eu vou fazer um molho com iogurte natural, eu vou colocar um pouquinho de gergelim, que também é uma boa fonte de cálcio. Eu vou colocar um aperitivo na mesa, eu vou pôr ali uma amêndoazinha, eu vou comer uma ameixa. Então, esses alimentos eles são ricos em cálcio e vão agregando mais a alimentação. Fantástico, Dani. Ô, Dani, e a gente, claro, a gente não vai dar o tratamento aqui para as pessoas, mas existem alguns tratamentos para osteoporose que a gente usa na nossa rotina, eu uso na minha como ginecologista, você usa na sua, e que pode dar algum problema a longo prazo na saúde dos ossos? O tratamento para osteoporose dá problema? Infelizmente, sim. Então, uma das coisas que pode acontecer, por incrível que pareça, é a fratura. Tá. O uso prolongado de drogas, como os Uhum. bisfosfonatos que nós usamos, o alendronato, o risedronato, a longo prazo pode gerar o que nós chamamos de fratura atípica, né? Então não é uma Tá. fratura convencional. Então, por isso é que hoje nós trabalhamos com o conceito de holiday para a droga, férias. Nós damos férias para as drogas. Então, a maioria dos pacientes usa lá o seu alendronato, 5 anos, o risedronato, 5 anos, nós fazemos uma pausa para que haja um descanso para essa matriz óssea e depois nós recomeçamos o tratamento novamente. Então, trabalhamos com isso. Outra complicação que pode acontecer é a osteonecrose de mandíbula. Esta é uma complicação muito rara de acontecer e que tem o seu índice muito baixo quando o paciente faz antes do uso da medicação, do alendronato, do risedronato ou qualquer outra droga, porque qualquer uma delas pode causar osteonecrose, é fazer uma avaliação odontológica adequada. O Tá. paciente faz a avaliação odontológica e só depois ele começa o tratamento com esse tipo de medicação. Outro desafio que enfrentamos às vezes, não é sempre,
é que o paciente chega no dentista usando a medicação e o dentista então fala: olha, essa medicação causa a osteonecrose de mandíbula, então converse com o seu médico, seja ginecologista, ou endócrino, reumato, geriatra, para suspender a medicação. E não é dessa forma que nós trabalhamos. Então, nós precisamos olhar para o paciente como um todo, não a boca, não somente o osso, é tudo. O paciente ele é global e ele precisa ser visto dessa forma. Então, hoje, nós sabemos que o risco de uma necrose de mandíbula é muito baixo. E o benefício que o tratamento para osteoporose traz a longo prazo, ele é muito maior em relação ao risco de uma osteonecrose de mandíbula. Uhum. Nossa, super importante esse tema, porque os pacientes vêm mesmo morrendo de medo, achando que, enfim, é muito importante isso que você falou, Dani. Ô, Dani, e como que a gente consegue identificar precocemente a perda de massa óssea e se se é mais diferente entre mulher e homem? Sim, existe uma diferença importante. E nas mulheres, nós temos uma chance de desenvolvimento de osteoporose que é muito maior do que dos homens. Então, nós dependemos muito da questão hormonal. Então, assim que entramos na menopausa, a chance da mulher desenvolver a osteoporose é muito maior. A do homem, ela também se relaciona a questões hormonais. Quando eu tenho diminuição da testosterona, então eu posso também evoluir aí com quadro de osteoporose. Infelizmente, esse é um assunto muito negligenciado. Quando eu peço uma densitometria óssea para um homem, por exemplo, geralmente o homem vem acompanhado da esposa na consulta. E aí a esposa fala: nossa, doutora, achei que só mulheres tivessem osteoporose. Por quê? Porque nós não pedimos. Então, existe a indicação formal da mulher com mais de 65 anos e o homem com mais de 70 de realizar o exame de densitometria óssea. É claro que existem algumas outras coisas que vão aumentar a chance do paciente desenvolver uma osteoporose e muitas vezes precoce. Então, nós temos, né, alguns fatores de risco. Então, sexo feminino, raça branca ou amarela, menopausa precoce, baixo peso, sedentarismo, tabagismo atual, ingesta aumentada de álcool, e aqui o aumentado seria mais ou 3 doses de álcool ao dia, né? E essas doses elas são calculadas de acordo com a quantidade de álcool, 10 gramas de álcool que compõe aí uma dose, né, que nós trabalhamos. A questão também de fratura de quadril ou osteoporose familiar, principalmente nos pais, em um parente de primeiro grau. Então, a presença destes fatores pode fazer com que eu tenha uma osteoporose acelerada, uma perda óssea acelerada. Não podemos esquecer ainda que várias doenças, então, doenças reumáticas, renais, endócrinas, neurológicas, gastrointestinais, elas também aumentam o risco de perda de massa óssea, bem como o uso de medicações. A grande vedete nisso tudo, né? O grande vedete são os corticosteroides, Uhum. que são drogas que aumentam e muito a perda de massa óssea, mesmo em idades muito precoces. Tá. Dani, e a osteoporose dói? Não, As pacientes não perguntam, dói. né? Ai, doutora, eu devo estar porque eu tô com dor. Como que é, Isso. Dani? É assim, a osteoporose, ela só dói se o osso quebrou. Se Uhum. não, não. Se for grave, né? E nem assim muito grave, porque você pode ter uma fratura de vértebra, por exemplo. Tá. Então, as vértebras
são os ossinhos que compõem a nossa coluna. Então, nós consideramos a fratura por fragilidade, né? As principais são a da vértebra e também a do fêmur, sem esquecer ainda a do rádio. Então, pacientes com osteoporose, principalmente mulheres, têm uma chance alta de fratura vertebral. O que ocorre com esses ossos? Eles são como se fosse uma caixinha. Eles, então, achatam ou encunham. E isso dói muito. Então, a dor é aquela paciente que, do nada, começou a ter uma dor aqui na região do tórax, essa dor está vindo para a parte anterior. E essa dor começou de repente, é uma dor de forte intensidade e ela pode aparecer espontaneamente. Às vezes o paciente fala assim, nossa, mas eu não caí, não aconteceu nada, né? Às vezes o fato de pegar uma sacola de supermercado um pouco mais pesada já faz com que ocorra o achatamento. E isso causa muita dor. É claro que o tratamento não vai ser engessar a pessoa, né? Mas a gente tem que trabalhar com uma analgesia pesada e entrar o quanto antes com tratamento para osteoporose. Ô Dani, esse encurtamento leva à redução de altura, né? Sim, sim. Tá. Então, é muito importante que o paciente seja medido, né, a altura do paciente, aí a cada 6 meses ou anual, porque esse achatamento das vértebras, ele vai causando a redução de altura. Então, aquelas vozinhas, por exemplo, que a gente às vezes vê na rua, muito corcundinhas, né? Aquilo pode ser o reflexo de várias fraturas vertebrais, várias fraturas nos ossos da coluna. Super importante para a gente tentar manejar isso ao longo da nossa vida, né? Com certeza. Dani, e a pessoa que tem osteopenia, ela precisa tomar remédio? Depende. Então, os guias de tratamento, eles mostram que o paciente que precisa de tratamento para osteoporose é aquele que tem uma densitometria óssea compatível com osteoporose ou aquele que teve uma fratura por fragilidade. Nem sempre o paciente que tem fratura tem osteoporose na densitometria. Tá. Então, a densitometria, infelizmente, ela ainda é um método que deixa muito a desejar. É o que a gente tem. Claro que estão em desenvolvimento outros métodos, mas é o que a gente tem, né? Agora, pacientes com osteopenia, o que fazer com eles? Então, ninguém trata, né? Não, não é assim. Então, nós temos outros instrumentos que nós levamos em consideração para dizer se o paciente apresenta alto risco de fratura. Não só levando em consideração a densitometria óssea. E nesse combo todo, vai entrar se o paciente usa corticoide, se o paciente tem doenças como artrite reumatoide, se ele teve fratura, se ele tem história familiar de fratura de quadril, se ele fuma, se ele bebe, no caso aquelas 3 doses, né? Neste cálculo, nós podemos ainda acrescentar a densidade óssea do fêmur, e aí nós jogamos tudo isso numa conta e nós temos se esse paciente tem alto risco ou baixo risco de fratura. Se ele tem alto risco de fratura, mesmo que só tenha osteopenia, ele tem indicação de tratamento. Tá. Maravilha. É um score que já tem até uma curva para o Brasil, né? É o Frax, Isso, né? é o É o Frax, né? Frax. O Frax ele é um instrumento também que ele tem as suas falhas, Uhum. é claro, né? Mas ele ajuda muito na decisão de tratamento e melhora aí da qualidade de vida a longo prazo dos nossos pacientes. Maravilha, Daninha. Ô Dani, e você já falou bastante coisa da alimentação, das pessoas de maior risco. O que a gente pode modificar na nossa vida para a gente evitar a osteoporose, além de melhorar a alimentação?
Bom, existem alguns fatores de risco que são modificáveis. Então, um deles, como você já falou, é a ingesta de cálcio. Precisamos ter uma ingesta adequada de cálcio. Outras coisas, tabagismo, etilismo, então aquela ingesta de álcool maior ou igual a 3 doses ao dia. E uma coisa muito importante, o sedentarismo. O sedentarismo. O baixo peso também é algo que facilita o desenvolvimento da osteoporose, de perda óssea. Então, aí a gente sabe que algumas pessoas têm dificuldade de perder, outras de ganhar peso, né? Então, isso precisa ser manejado através de uma boa alimentação, exercícios físicos adequados, mas são estes fatores de risco. Maravilha, Dani. E você quer deixar algum recadinho aqui para quem está ouvindo a gente? O maior recado que eu quero deixar é: cuidem dos seus ossos, desde sempre, desde a infância, adolescência, juventude, porque nossos ossos é que irão nos levar justamente com os nossos músculos, né? Então, hoje nós vivemos mais e temos mais tempo para quebrar o osso. E nós precisamos de ossos fortes para ver nossos filhos crescerem, para brincarmos com os nossos netos, quem sabe até os bisnetos. Então, vamos cuidar dos ossos desde já. Ah, Dani, que maravilha, uma delícia ouvir você falar, você é excelente. Muito obrigada por esse bate-papo incrível. Eu adoro você, você sabe. E eu acho que essas informações vão colaborar demais para quem está ouvindo a gente, tanto homem quanto mulher. E me diga uma coisa, como que as pessoas podem te achar pela rede social? A Dani fala bastante coisa interessante, gente, e de qualidade também. Olha, nas redes sociais, mais pelo Instagram, danielamorais.reumato, e também pelo Facebook. Mas no Instagram nós temos uma movimentação maior, com lives, com informações bem bacanas realmente, não só para a questão da reumatologia, mas para a saúde do indivíduo como um todo. Então tá bom, Dani. Um abraço enorme para você. Queria estar aí para te dar um beijão e até mais. Obrigada mesmo. Eu agradeço demais a oportunidade. Você sabe que eu adoro você. Super competente, linda, humana. Quem é seu paciente tem muita sorte. Um beijo. Tchau, tchau. Até. Tchau, Dé. Muito obrigada por ouvir esse podcast. Se for útil para você esse episódio, compartilhe com os amigos e nos siga na sua plataforma favorita para você ficar por dentro de todos os assuntos do podcast Saúde da Mulher em Pauta.